O objetivo da lei. Olá, pessoal, é sobre esse assunto que eu vou falar hoje, porque hoje, em todos os países do mundo, existe o poder judiciário. Ele é o que promulga a lei para os países, para a população desses países cumprirem. Aqui no Brasil, por exemplo, é a Constituição da República Federativa do Brasil, onde todo cidadão brasileiro tem que obedecer, tem que respeitar a Constituição do seu país, tem que andar de acordo com a lei e não contra ela. Então, isso é importante se falar abertamente, sem impedimento algum, porque o seu dever e o meu dever é cumprir a lei. Para que isso aconteça, tanto você como eu temos que ser educados na justiça, para que o nosso procedimento possa ser um procedimento exemplar, irrepreensível, possa ser um procedimento totalmente baseado na retidão. Nós temos que ser educados na justiça, sim, para que isso possa acontecer, para que os valores éticos e morais sejam a nossa base. Ou seja, nós devemos praticar as coisas de acordo com os valores éticos e morais que nós conservamos em nós mesmos. Isso, sim, é um procedimento justo, do qual tanto você como eu nunca vamos desobedecer a lei em tempo algum. Pelo contrário, vamos andar de acordo com ela. Isso é o que vai fazer você e eu termos o bom nome diante da sociedade, diante da opinião pública. Quem proceder assim não terá, em tempo algum, nenhuma indignidade que alguém possa dizer a seu respeito. Então, esse é o procedimento prudente do sábio. Isso é algo sensato de se fazer, é algo saudável, é algo que não vai te comprometer com a justiça em tempo algum. Pelo contrário, se você quiser fazer o bem, faça. Porque se você fizer o bem, você não vai temer a autoridade. Pelo contrário, você terá o louvor dela. Mas se você comete crimes contra a lei, aí sim você tem que temer quando a autoridade vier para te prender. Porque ela vai te prender porque você deu motivos e razões para que isso acontecesse. Você foi o culpado, você transgrediu a lei. E um ser humano consciente como você e eu não podemos agir dessa forma. Não podemos sair por aí de forma inconsequente, de forma errada, transgredindo as leis, cometendo crimes, fazendo coisas das quais a lei vai vir com todo o peso contra nós, com razão. Então, não é bom que alguém faça isso em tempo algum. Não é bom mesmo. E, por outro lado também, aqueles que estão no Poder Judiciário para criar leis, eles não podem criar leis contra o justo, contra aquele que anda na retidão, contra aquele que tem seus valores éticos e morais conservados em si e os pratica todo dia. Não há lei que possa punir quem faz tal coisa, porque ele está fazendo uma coisa justa, uma coisa certa, uma coisa da qual a lei não pode o prender por praticar atos de justiça. Isso é errado. Só que hoje, infelizmente, em muitos países, existem pessoas sendo presas por praticarem a justiça, por praticarem coisas justas, por viverem um procedimento exemplar, justo, na retidão. Estão sendo presas
por causa de suas opiniões baseadas em seus valores éticos e morais, dos quais eles não abrem mão em tempo algum. E se eles forem presos por causa disso, a consciência deles está limpa de não ter cometido crime algum. Só se for crime falar o que é certo, o que é justo. Falar a verdade. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão sendo presas porque falam a verdade. Enquanto muitos outros por aí que falam mentiras estão soltos, estão vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como se a justiça passasse pano para quem fala mentira, para quem pratica coisas erradas, e para aqueles que não cometeram crime algum, para esses, por causa de falar a verdade, elas são presas, elas são punidas por leis injustas que estão começando a acontecer no mundo, para punir quem fala a verdade e para inocentar, digamos assim, para não incomodar aqueles que falam mentiras. Essa é a realidade que estamos vivendo hoje, pessoal. Então, esse assunto é muito grave, mas está acontecendo mesmo. Está tendo uma inversão de valores. Até mesmo no Poder Judiciário já está isso acontecendo. Isso é algo totalmente errado. Então, eu vou ler um texto aqui das Escrituras que fala claramente sobre essa questão, para que tanto você como eu possamos aprender isso. Porque nas Escrituras existem muitos textos falando sobre essa questão, como está escrito, se eu não me engano, no livro do profeta Isaías, onde está escrito lá: ai daqueles que decretam leis injustas para oprimir o meu povo. Então, se naquela época já existia isso, imagina como está hoje no século XXI. Pessoal. É isso que nós devemos pensar. Então, eu vou ler aqui o texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Então está escrito assim, ó: sabemos, porém, que a lei é boa. Sim, pessoal. Tanto você como eu sabemos que a lei é boa. A lei que pune os que transgridem as leis, a lei é boa nesse sentido. Para que ninguém possa pensar que se pode transgredir a lei e vai ficar por isso mesmo. Não. Quem transgride a lei, ele vai ser punido de acordo com a lei e vai ganhar ali alguns anos de prisão por causa disso. Punição severa para aqueles que transgrediram a lei civil do seu país. Então está escrito aqui, ó: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, a lei é boa. A Constituição da República Federativa do Brasil é boa. Ali está toda a lei que é boa. Se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Ou seja, se você vive de acordo com as leis que estão na Constituição da República Federativa do Brasil, você está inculpável, digamos assim. Você não cometeu crime algum em viver de modo legítimo de acordo com a Constituição. Então você não tem que ser preso em tempo algum. Então, quem comete crimes contra a Constituição, esse sim tem que ser punido de acordo com a lei. É assim que tem que ser.
Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Onde já se viu na história da humanidade alguém promulgar uma lei contra alguém que é justo? Alguém que pratica justiça, alguém que pratica a retidão, alguém que foi educado na justiça, alguém que pratica coisas de acordo com os seus valores éticos e morais. Pode alguém do Poder Judiciário promulgar uma lei contra quem é justo? Ou seja, contra alguém que é irrepreensível e inculpável, não tem mácula em sua vida alguma, não tem dolo algum praticado por ele? Pode alguém promulgar uma lei contra alguém que é justo dessa forma? É claro que não. Mas hoje, infelizmente, isso já está acontecendo em muitos países por aí. Sem dúvida alguma. Então, isso significa o quê? Que já se perdeu o sentido. Eles não querem mais prender apenas os infratores da lei, que praticam coisas injustas, mas eles querem prender aqueles que vivem de uma forma justa, como se aquele que vivesse de uma forma justa estivesse fazendo algo errado. Essa situação já está presente hoje no século XXI. Tendo em vista que ninguém promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Então, é para os transgressores e rebeldes que se promulga a lei, para puni-los com severidade. Então ele diz aqui, ó, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, patricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, para todas essas pessoas que praticam essas transgressões, é para essas pessoas que tem que ser promulgada a lei, para punir os erros que elas praticam. Porque todos esses erros são contra a lei. Essa é a realidade, pura e simples. Não tem como negar isso. Porque é assim que tem que ser todo o procedimento do Poder Judiciário. Então, eles têm que saber disso, pessoal. Eles estudaram direito. Ficaram muitos anos nas faculdades, aí, 4, 5 anos estudando direito. Todo tipo de direito. Para compreenderem claramente as leis, principalmente da Constituição da República Federativa do Brasil, se referindo especificamente ao Brasil. Mas em outros países do mundo existem constituições também. E todos aqueles do Poder Judiciário, eles estudaram as leis do seu país. Então, depois que eles chegam lá para serem juízes, desembargadores, para serem ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não podem promulgar uma lei para punir quem é justo. Não, isso é totalmente errado. Totalmente errado mesmo. Então, é preciso entender isso hoje. Porque hoje, muitas pessoas estão sendo punidas por leis injustas porque falaram a verdade contra algo que a própria ciência biológica diz que é errado. Por exemplo, uma mulher sempre vai ser mulher e um homem sempre vai ser homem. Não importa o que aconteça, não importa as cirurgias, hormônios, qualquer outra coisa que possa acontecer, não vai mudar a sua gênese,
não vai mudar o seu corpo, alma e espírito. Ele nasceu assim, vai morrer assim. Ele não pode fugir dessa realidade, dessa verdade, que a sua própria consciência lhe diz claramente, sem dúvida alguma. Então, não se pode admitir que falar algo certo em referência àqueles que querem viver de modo contrário à natureza possa ser passivo de prisão, baseado em uma lei injusta. Nenhum juiz do Poder Judiciário pode fazer isso em tempo algum, porque ele sabe que isso é errado. É contra tudo aquilo que ele estudou, é contra a ciência biológica fazer uma lei sobre essa questão, por exemplo. Por exemplo, outro exemplo que eu vou citar, por exemplo, é contra a lei traficar drogas. Então, quem for o transgressor da lei e essa pessoa começar a praticar o tráfico de drogas, ela tem que ser punida. O justo que não vai se envolver com essas coisas em tempo algum, porque ele tem consciência disso, que isso é errado, segundo a lei, ele não pode ser preso por isso, por nenhum pretexto, por nenhum argumento, nenhuma lei injusta pode prender dessa forma, porque ele não participou disso. Então, é preciso entender essa questão, pessoal. O texto aqui é muito bem claro. Vou ler até aqui de novo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, patricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, pessoal, isso deixa muito bem claro. E ele nos estimula a vivermos de acordo com a lei, obedecermos a lei, cumprirmos a lei civil do seu país, seja ele qual for. Esse tem que ser o procedimento correto, justo, sensato, daquele que vive na retidão. Porque as recompensas disso vão estar na sua consciência. Ele vai estar com o seu coração em paz. Ele não vai ter em sua vida ele não vai dar em todo o tempo de sua vida nenhum motivo para ser condenado pela lei, porque ele não fez nada contra a lei, ele não transgrediu a lei em tempo algum. Isso é um procedimento justo. Agora, aqueles que fizeram o contrário, aqueles que transgrediram a lei, praticaram crimes, raptaram homens, praticaram transgressões, foram irreverentes e pecadores, foram ímpios e profanos, esses sim a lei tem que punir. Porque essas coisas são crimes. São crimes graves, dos quais cada um deles tem a sua pena respectiva a respeito do que se praticou. Então, é preciso entender isso hoje. Então, cabe a você e a mim agora termos o procedimento justo, falarmos a verdade, praticarmos aquilo em que fomos ensinados na justiça. Esse tem que ser o nosso procedimento exemplar diante de todas as pessoas, sempre. Então, eu espero que o que eu esteja falando aqui sirva
para que as pessoas possam entender isso hoje. E, estando conscientizados disso, possamos viver com o nosso procedimento justo em favor da lei e não contra ela. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.